Bom, então vamos lá. A gente está trabalhando o livro Apologética Cristã, do Israel Belo de Azevedo. Primeira coisa que eu quero relembrar é o que é apologética, né? Apologética é o campo da teologia que se presta a defender intelectual e racionalmente a fé cristã. O capítulo 4 tem o título Como crer em um Deus amoroso que permite o sofrimento. Essa questão ela adentra o campo da teodiceia. O que é teodiceia? Vou dar duas definições que eu gosto bastante, que é o discurso apologético que visa defender a fé cristã mediante ao problema do mal, ou a discussão sobre a coexistência de um Deus todo-poderoso e bondoso e o mal. O texto introdutório foi o texto que a gente leu na EBD na última aula de apologética, de Walter Stoff, que é o seguinte, diz assim, ó: eu já sabia que Deus não é o ser impassível, indiferente, imutável, descrito pelos teólogos. Eu diria aqui alguns teólogos. Eu já sabia da compaixão de Deus, que ele tem prazer em algumas coisas e desprazer em outras. Mas, estranhamente, seu sofrimento eu nunca vira antes. Deus não é somente o Deus dos sofredores, mas o Deus que sofre. A dor e a ruína da humanidade entraram em seu coração. Pelo prisma de minhas lágrimas, vi um Deus sofredor. Em vez de explicar nosso sofrimento, Deus participa dele. Então, gostaria de trabalhar esses dois verbos, explicar e participar. Por que Deus não explica o nosso sofrimento? É uma pergunta bastante legítima. A gente vê nas Escrituras Sagradas, muitas vezes Deus revelando algo, Deus nos apresentando algo, mas não se preocupando em explicar esse algo. Por exemplo, na criação, Deus ele revela a sua criação, só que ele não se preocupa em explicar cientificamente como se dá essa criação. E da mesma forma acontece com o sofrimento. Deus ele apresenta o sofrimento, ele diz, ó, vocês sofrerão. Ele diz que nós sofreremos, mas ele não se preocupa em dar uma explicação absoluta do motivo desse sofrimento. E por que Deus não explica o nosso sofrimento? Eu creio que é porque a nossa confiança passaria a estar agora na razão, e não em Deus, e não em quem Ele é. E segundo, Deus participa do nosso sofrimento. É muito interessante porque Deus não está alheio ao nosso sofrimento, mas Ele é tão amoroso que compartilha de nossas dores. E Ele não só compartilha de nossas dores, mas Ele se dá como exemplo maior. A segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, sofre a maior das dores para que nele possamos vencer qualquer aflição. Como vai dizer em João 16:33, no mundo sofrereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos para a segunda parte. Então, né, como eu disse, o segundo texto aí é um texto de Castro Alves, que a gente já leu na última aula também de apologética, que diz assim, ó: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Como correlacionar as desgraças e maldade no mundo com Deus? Então, a gente vai trabalhar duas formas de responder essa questão. A primeira é usando a ausência de Deus como resposta. E a segunda é usando a presença de Deus como solução. Então, usando a ausência de Deus como resposta, temos três tipos de resposta. A primeira é a ateísta, ou seja, Deus não existe. William Lane Craig ele divide o problema do mal em problema intelectual ou lógico do mal e problema emocional do mal. E essa resposta ateísta ela não vai solucionar nenhum dos dois problemas. Com relação ao problema intelectual do mal, como ficaria? Ao se eliminar o parâmetro absoluto de moral, não vai fazer mais sentido falar da existência do mal. Ou seja, para argumentar usando o problema do mal, precisa primeiro pressupor a existência de Deus. E com relação ao problema emocional do mal, ao se eliminar Deus, o indivíduo ele vai se ver sozinho, como obra do acaso, com a inexistência como destino certo, no mundo amoral e sem sentido. Como superar o mal nessas condições? Então, a resposta ateísta para o problema do mal, ele não vai fazer sentido intelectualmente falando e não vai ajudar no problema emocional do mal. A segunda resposta, utilizando a ausência de Deus como solução, é que Deus existe, mas errou ao criar
o homem. Então, ele não fere a questão da existência de Deus, mas vai ferir o Deus judaico-cristão, o Deus como nós acreditamos. Então, essa resposta ela vai ter dois problemas. O primeiro é que ela vai eliminar o parâmetro absoluto. Ou seja, se ela afirma que Deus errou, a gente não pode dizer que existe um parâmetro absoluto de certo. Logo, se não existe um parâmetro absoluto de certo, não vai fazer mais sentido falar de certo e errado. Logo, não faz sentido falar que Deus errou. Então, é um absurdo lógico, não faz sentido essa resposta por causa disso. O segundo problema dessa resposta é que ela vai transferir a culpa toda, em última instância, para Deus. Ela vai eliminar ou tirar a responsabilidade do homem e vai jogar toda essa responsabilidade para Deus. Então, são os dois problemas dessa resposta, que Deus existe, mas errou ao criar o homem. E a terceira resposta é: Deus existe, mas não é todo bondoso. Mais uma vez, não vai ferir a questão da existência, mas vai ferir a questão do Deus judaico-cristão, como acreditamos. E qual o problema dessa resposta? É que, mais uma vez, elimina o parâmetro absoluto, só que dessa vez elimina um parâmetro absoluto de bondade. Se Deus não existe, não existe um parâmetro absoluto de bondade. Então o problema do mal passa a não fazer mais sentido. Como falar de mal se não existe um parâmetro absoluto de bem? A gente discutiu isso muitas vezes na EBD. Geralmente uso o exemplo do mapa, né? Agora, mesmo cristãos podem ficar na dúvida quando o mal afligir, quando estiver vivendo uma experiência com o mal. E quando estivermos vivendo essa experiência com o mal, como se comportar? Precisamos lembrar que o problema intelectual do mal não pode ser solucionado com a ausência do Deus judaico-cristão. E para vencer o problema emocional do mal, precisamos voltar nossos olhos para aquilo que nos dá esperança, como vai dizer lá em Lamentações 3:21. Eu vou terminar essa segunda parte trabalhando o paradoxo de Epicuro, que é a principal questão quando a gente fala de argumentos contra a existência de um Deus, ou pelo menos contra a existência do Deus judaico-cristão. Ele começa dizendo: o mal existe. Sim, o mal existe, mas precisamos primeiro lembrar que, ao afirmar que o mal existe, estamos pressupondo um parâmetro absoluto de bondade. Já estamos pressupondo a existência de Deus. Aí depois ele vai perguntar, é aquele fluxogramazinho: Deus sabe que o mal existe? E a resposta é sim. Deus sabe de todas as coisas, do passado, do presente, do futuro e de todas as realidades possíveis. Lembra que eu falei sobre isso com vocês? Depois ele vai perguntar: Deus pode acabar com o mal? Sim. Deus quer acabar com o mal? Sim. Deus pode acabar com o mal, Deus quer acabar com o mal e Deus vai acabar com o mal. Em Apocalipse 21:4 vai dizer que haverá um tempo em que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Depois ele vai perguntar: então por que o mal existe? E vai nos dar três opções: ou é para nos testar, ou é o Satã, ou é livre-arbítrio. A resposta é o livre-arbítrio. Deus permite o sofrimento ao conceder liberdade ao ser humano. Então ele vai dar um pseudo checkmate aí no final, né? Vai dizer: Deus podia então ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Se você disser não, ele vai dizer: então ele não é onipotente. Se você disser sim, então ele vai dizer que Deus não é bom. E qual a resposta para essa questão? É que não, Deus não pode criar um universo com livre-arbítrio e sem o mal. Só que ele vai falar: então Deus não é onipotente. Aí a gente tem que entender o que significa onipotência para que a gente possa entender essa questão. Então eu gosto de explicar a onipotência pelo paradoxo da pedra, que eu também já trabalhei com vocês, mas vou trabalhar de forma um pouco mais profunda que eu trabalhei na EBD, agora que a gente tem um pouco mais de tempo, para vocês entenderem o que é a onipotência de fato, né? O que é o paradoxo da pedra? É a questão: Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar? É uma armadilha essa questão, né? Porque se você disser que sim, Deus não pode ser onipotente, a resposta. Afinal de contas, ele não poderia carregar essa pedra. Se você disser que não, Deus também não pode ser onipotente. Por quê? Pois ele não pode criar essa pedra. Esse é um argumento que é muito utilizado para tentar refutar a onipotência de Deus. Essa questão ela é similar a muitas outras, como se Deus pode se matar, ou se Deus pode criar alguém mais poderoso que ele. E qual é o problema desse argumento? Achar que uma característica absoluta gera uma limitação e não um absurdo lógico. Como assim, Thiago? Todo absurdo lógico, ele não é uma possibilidade. Por exemplo, um quadrado redondo é um absurdo lógico.
Ele jamais poderia existir, nem hipoteticamente, nem em pensamento. Você pode aí tentar pensar em um quadrado redondo que você não vai conseguir. A onipotência de Deus, ele abrange todas as possibilidades. Deus pode fazer tudo o que tem o potencial de existir. E a impossibilidade da questão, bola quadrada, Kiko. E a impossibilidade da questão não está em uma limitação de Deus, mas na falta de sentido desse substantivo. Ou seja, um quadrado redondo não faz o menor sentido, pois se é um quadrado, fatalmente não é redondo. E se é redondo, não é um quadrado. Assim como uma pedra tão pesada que um Deus onipotente não possa carregar, também não faz sentido. São simplesmente jogos de palavras. Mas alguém pode perguntar, mas Deus não é o Deus do impossível? Quando as Sagradas Escrituras dizem que Deus é o Deus do impossível, ela está dizendo que Deus pode fazer o que é impossível para nós e não o que não faz sentido. Deus, ele é o limite da possibilidade. Nessa reflexão, ainda podemos descobrir outra coisa. Deus, ele é lógico. Ele não cria lógica, ele gera lógica a partir dele. Assim como Deus é perfeitamente moral e gera moralidade a partir dele. Tudo que existe é lógico, mesmo que não entendamos a lógica por trás. É preciso lembrar que a lógica de Deus é muito mais ampla do que a lógica humana, até porque extrapola o físico. Os milagres, por exemplo, eles não são ilógicos, mas sim o sobrenatural interferindo no natural. E sabemos que o sobrenatural ele pode interferir no natural. Afinal de contas, a própria criação é isso. Jamais existirá algo ilógico. E ainda vou mais longe. Creio que em algum nível todo mundo sabe disso. Quando estudamos, fazemos ciência, buscamos conhecer algo, partimos desse princípio, que as coisas fazem sentido. Então, olha que conclusão interessante chegamos. As coisas, para existirem, precisam fazer sentido. As impossibilidades, elas são impossibilidades porque Deus existe. Ele imita as possibilidades a partir dele. Ou seja, as impossibilidades são impossibilidades por quê? Porque existe um parâmetro absoluto que limita as possibilidades a partir dele mesmo. Então, existir impossibilidade, na verdade, em última instância, é uma evidência da existência de um Deus absoluto. E por último, só existem possibilidades porque existem impossibilidades. Olha só que interessante. As coisas existem porque existe um parâmetro absoluto. Só que se existir um parâmetro absoluto, logo necessariamente vai existir impossibilidades. Ou seja, o limite da possibilidade é esse parâmetro absoluto. Então, uma boa definição do que é onipotência seria: onipotência é o poder de fazer tudo logicamente possível. Ou onipotência é o poder de fazer tudo de forma coerente com o parâmetro absoluto que é o próprio Deus. Quando você entende o que é onipotência, então você pode dizer sim, que Deus não podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal, porque se ele garante que o mal não existe, ele está ferindo esse livre-arbítrio. Se é livre-arbítrio, ele não pode garantir que não vai existir o mal. Logo, Deus ter criado o universo com livre-arbítrio e sem o mal é um absurdo lógico. Então, a impossibilidade dele fazer isso não significa, não fere a onipotência dele. Que agora vamos trabalhar a presença de Deus como solução, né? Mas quando a gente fala de Deus, a gente está falando de que Deus, né? É um Deus que existe, que é justo, amoroso, todo bondoso e todo poderoso. O que a gente precisa primeiro considerar para começar a responder essa questão? Primeiro, a natureza do sofrimento. O sofrimento ele é real, o sofrimento ele existe e não existe uma resposta absoluta para essa questão. Beleza? Segunda coisa que a gente precisa considerar: Deus ele permite o sofrimento ao conceder liberdade ao ser humano, que a gente já discutiu ali no paradoxo de Epicuro, né? Em última instância, todo mal é causa de um princípio violado pelo ser humano, né? Agora, o que muitas vezes nos deixa em crise, né? É quando o problema quando a liberdade humana faz, entre muitas aspas, né, inocentes sofrerem, né? Por exemplo, uma pessoa vai pro bar e enche a cara, e depois pega o carro, dirige e atropela uma pessoa, né? Essa pessoa não tem nada a ver com a irresponsabilidade dessa pessoa que encheu a cara. Essa é a parte que geralmente é mais difícil de responder, né? Eu gosto de responder com uma ideia que eu chamo de corpo criacional. Que é o seguinte: na nova aliança, somos apresentados à ideia de corpo de Cristo. A igreja cristã é vista e trabalhada como um corpo, onde se uma parte do corpo dói, o corpo todo dói. Se uma parte do corpo está doente, o corpo todo está doente. Agora, se esse é o padrão de relacionamento divino e um dos propósitos de Deus em sua criação foi o relacionamento, podemos concluir que a sua criação como um todo também é uma espécie de corpo.
Tudo afeta a todos. Isso explica o pecado de Adão ter afetado a toda a criação. É por isso que somos expostos a condições diferentes uns dos outros, que não está necessariamente ligadas às ações divinas, como as condições de nosso nascimento ou o mal que nos aflige. Fazemos parte do corpo criacional. Terceiro ponto, porque Deus não intervém, especialmente quando as vítimas são, entre aspas, mais uma vez, inocentes. Uma pergunta, né? E para responder essa pergunta, a gente já vai dividir mais uma vez em 5 pontos. A primeira resposta a essa pergunta é que Deus intervém sim, só que nem sempre da forma que a gente espera. Eu vou usar um exemplo com a matemática. Eu gosto muito desse exemplo, provavelmente já falei desse exemplo com a maioria de vocês. Imagina que a vida é uma equação de infinitos termos. Quando eu digo infinito, eu não estou querendo dizer uma quantidade ilimitada de termos, mas sim uma quantidade incontável aos seres humanos, né? Mas não a Deus. Cada número é uma ação e cada operação é uma ação se relacionando com outras ações e gerando um acontecimento. Vou chamar de resultado o número que representa o acontecimento que Deus quer e vai intervir. Esse número é resultado de várias operações que foram anteriormente feitas. Deus pode intervir, então, nesse acontecimento de duas formas. A primeira é mudando diretamente esse resultado, independente das operações anteriores. Por exemplo, o episódio da sarça ardente, o episódio do maná, são intervenções divinas diretas, né? Deus fez e pode fazer intervenções dessa forma. Mas a principal forma de intervenção divina é a forma indireta, ou seja, por meio de um instrumento. Lembra quando estudávamos na escola e errávamos um sinal lá no início da equação e aquilo interferia demais no resultado? Então, Deus muda o resultado mudando operações e ações anteriores. E como ele faz isso? Através da igreja e do corpo de Cristo, da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Através de nós. Os cristãos, eles são chamados a deter o sofrimento no mundo, seja lutando contra as injustiças estruturais e circunstanciais, seja minorando as dores dos atingidos. O Espírito Santo consola diretamente o que sofre, mas usa pessoas que se deixam usar para abençoar outras, com um abraço, uma palavra, um encontro, uma acolhida, uma lágrima, um sorriso. Deus nos faz ver que precisamos uns dos outros. Ou seja, precisamos deter a expansão do sofrimento, lutando contra as injustiças, consolando os atingidos, pregando e vivendo o Evangelho de Cristo. Claro que tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser dependentes dele. Somos apenas instrumentos, pessoal. Então nem sempre é fácil perceber tal intervenção, porque geralmente Deus usa de instrumentos, né? Ele intervém naquele acontecimento de forma indireta. Segunda resposta, quem confia em Deus testemunha a intervenção divina, pessoal ou comunitariamente. Tenho certeza que todos vocês aqui que são cristãos já vivenciou uma experiência onde você percebeu a mão de Deus intervindo naquela situação. Todos nós tivemos uma experiência. Então todo mundo que confia em Deus, ele vai testemunhar em algum momento uma intervenção divina, pessoal ou comunitariamente. Terceira resposta, só tomamos conhecimento do que ocorreu e não do que aconteceu. A verdade é que Deus dá incontáveis livramentos que só ficaremos sabendo na glória. Quarto ponto, Deus, no momento certo, expurgará todo o mal. É a quarta resposta. Deus, ele minimiza o sofrimento no presente. Para que o mal não estivesse em vigor, Deus teria de intervir a todo momento. Com isso, Deus violaria a responsabilidade e liberdade humana. E ele vai eliminar o sofrimento no futuro. Como a gente leu em Apocalipse 21:4, Deus que diz que haverá um tempo em que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Os 4 grandes pilares da narrativa bíblica são criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. E na glorificação ou consumação, o mal será expurgado, eliminado. E quinto ponto, Deus transforma o mal em bem. Deus usa o mal para nos moldar o seu caráter. Deus usa o mal para nos ensinar. Deus usa o mal para nos fazer crescer. Nós precisamos escolher não ser amargos. O sofrimento, ele vem para todas as pessoas. O sofrimento, ele é inevitável. E a Bíblia vai dizer isso, né? No mundo tereis aflições. A diferença é como decidimos lidar com esse sofrimento. Por exemplo, diante de um desastre natural, uma vítima pode dizer: perdemos tudo e ficamos tristes, mas continuamos juntos como família e agora vamos nos unir e reconstruir. Enquanto o outro
pode lamentar. Minha vida se foi. Não posso imaginar como vou continuar vivendo. Não vejo como me recuperar dessa tragédia. Há pessoas que passam por experiências terríveis e mantêm a felicidade, com atitudes positivas. Simplesmente porque esta é a escolha delas. Somos felizes quando escolhemos ser felizes. Se você quer ser feliz, independentemente das circunstâncias, faça o seguinte: o livro vai dar 3 instruções. Primeira instrução: apoie-se em Cristo para receber força e consolo. Salmos 112, 6 e 7. Segundo ponto: ouça Cristo para receber orientação e direção. Jeremias 29, 11. Terceiro ponto: busque em Cristo a salvação. Salmos 46, 2. Vou concluir lendo um trecho do livro aqui que eu acho que resume bem o que a gente discutiu nessa noite. Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele intervém. Enviou seu Filho e depois o seu Espírito. Criamos num Deus que não é uma concepção filosófica que vaga pelo espaço, mas antes é um ser pessoal que se tornou homem em Jesus de Nazaré. Ele morreu numa cruz para providenciar a solução final para o sofrimento e a morte. Sua solução é o perdão e a vida eterna. Cristo ressuscitou dos mortos. Depois de um período de 40 dias, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Ele ascendeu para o seu Pai nos céus. Ele prometeu que voltará para destruir todo o mal, o sofrimento e a morte. Ele transformará o mundo caótico e injusto no mundo organizado e justo. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Se não há um Deus onisciente e todo-poderoso, Deus que permanece até o fim da história humana, a justiça não sairá finalmente vencedora. Os erros jamais serão corrigidos. O mal, o sofrimento e a morte triunfarão.